último vídeo dessa série a gente aprendeu o que são os bancos de dados. E hoje a gente vai colocar a mão na massa pela primeira vez, escrevendo e entendendo o que são as tabelas no MySQL. Então prepara o seu ambiente, porque hoje a gente vai dar os nossos primeiros passos na real. Antes da gente entender o que são as tabelas no MySQL, a gente precisa se conectar no MySQL, que é como se fosse fazer login para conseguir então criar bancos e criar tabelas dentro dessa plataforma. Quando a gente instala o MySQL, ele já vem com uma conta admin, uma conta root, uma conta administradora padrão, e como a gente só está estudando, a gente vai usar essa conta. Para a gente fazer isso, a gente escreve MySQL-H, que quer dizer o host ou o endereço de onde está o nosso MySQL, ele está na nossa própria máquina, então a gente pode escrever localhost. -U para dizer o usuário que a gente quer utilizar, e no nosso caso é o root, que quer dizer o administrador, e um -P que vai pedir para a gente, pro MySQL pedir a senha para a gente. A gente der um Enter, ele vai pedir essa senha, e você precisa digitar a senha padrão do seu MySQL. Geralmente é root ou uma senha vazia. Pronto, entramos no MySQL. Bem-vindo ao MySQL Monitor, etc. Então a gente está dentro dessa plataforma MySQL. Agora tudo que a gente escrever aqui dentro, na verdade, faz parte de uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem usada por vários bancos de dados, entre eles o MySQL, ou MySQL, né, como eu já disse. A gente pode escrever coisas como show databases, ponto e vírgula, sempre termina com ponto e vírgula. Então, show database me mostra os bancos de dados, e ele vai mostrar, ele já tem alguns bancos de dados padrão aqui, information schema, performance schema, mas nada muito novo. O que a gente quer é criar o nosso banco de dados, que é onde a gente vai gravar as nossas informações. Então vamos create, ou melhor, vamos criar um banco de dados chamado Twitter, porque é do nosso exemplo do último vídeo, né? A gente queria fazer um login com usuários do Twitter, então vamos dar o nome do banco de Twitter, ponto e vírgula. Bom, ele deu um ok aqui, então se a gente subir com uma setinha aqui do teclado e voltar para show database, agora aparece aqui o nosso banco de dados Twitter. Ok, eu tenho vários bancos de dados, então antes de eu começar a colocar informações no banco, eu preciso escolher qual banco eu quero que essas informações estejam. Então, eu vou dar um use, de usar o banco de dados que eu quero, que é o Twitter. Então, use Twitter. Beleza, database changed, ou seja, ele mudou para o banco de dados. Agora sim, a gente está dentro do nosso banco de dados do Twitter. A gente já vai entender o que são as tabelas, mas a gente pode listar todas as tabelas de um banco de dados usando o comando show tables, empty set, ou seja, está vazio, não temos tabelas nessa base de dados, nesse banco de dados. Mas agora a gente é apto a criar a nossa primeira tabela nesse banco de dados Twitter. A nossa primeira tabela vai ser a tabela de usuários. É praticamente o mesmo exemplo que a gente deu no último vídeo, onde a gente falou que o Twitter poderia guardar, por exemplo, todos os registros dos usuários num arquivo de texto. Se você parar bem para pensar, esse arquivo de texto já é uma tabela, já está no formato de uma tabela, onde eu tenho as linhas, que são as linhas da tabela, e os pontos e vírgulas é um caractere ali, um elemento para eu conseguir separar os valores em colunas. Tá, mas quando que eu preciso de uma tabela no MySQL? Bom, quando a gente precisa gravar alguma informação importante para o nosso sistema. Os usuários são muito importantes para o sistema, porque a partir deles a gente vai fazer o login, a gente vai buscar quais são as mensagens que os usuários receberam, os tweets que eles fizeram. Então o usuário, assim como os próprios tweets, as próprias mensagens e várias outras informações, são coisas que a gente quer gravar para buscar depois usando o MySQL. Cada uma dessas coisas, usuários, tweets, mensagens, tem uma estrutura bem definida. E essa estrutura, no fim das contas, é a própria tabela. Por exemplo, um usuário teria a seguinte estrutura, ou a seguinte tabela. Só um exemplo, né?
Um usuário teria um nome, um e-mail, uma senha, um nome de usuário, o arroba lá do Twitter. Teria aquele selinho de verificado, é praticamente um booleano dizendo que é true ou false. E uma data de cadastro, que pode ser interessante que a gente queira saber quando que esses usuários se cadastraram. Já o nosso tweet, que é o nosso post, a nossa postagem lá no Twitter, seria representado por uma tabela com as seguintes colunas. O texto, que é o próprio tweet, a data de criação desse tweet e quem fez esse tweet. Por exemplo, guardando o arroba da pessoa que fez o tweet. Sendo assim, as nossas tabelas no MySQL são, na verdade, conjuntos de dados representados por uma estrutura. Mas vamos parar de baboseira e de teoria e vamos ver na prática como que a gente cria uma tabela no MySQL. Para criar uma tabela no MySQL, a gente usa o comando create table e o nome da tabela, usuário. Depois a gente vem com abre e fecha parênteses e um ponto e vírgula no final, que é sempre necessário. Aqui dentro dos parênteses, a gente vai definir as nossas colunas. E as colunas têm nomes e tipos, porque em cada coluna eu posso querer gravar um tipo de valor diferente. Eu posso querer gravar um texto curto, por exemplo, eu posso querer gravar um texto longo, um número ou até mesmo uma data. E a gente define isso aqui na hora de criar a nossa tabela. Então, por exemplo, a gente disse que a nossa tabela usuários vai ter uma coluna nome. E o tipo que a gente quer usar para isso é um varchar 255. O que quer dizer isso? Um varchar é um caractere variável, ou seja, o nome é um tipo de texto que tem no máximo 255 caracteres. A gente pode fazer isso para outras colunas nossas também. Por exemplo, e-mail. E-mail também vou colocar 255. Senha. Também vou colocar 255. Apelido. Eu já vou inovar um pouco. E vou colocar 60. Ou seja, o apelido, que é o arroba lá do Twitter, pode ter no máximo 60 caracteres, que já é bastante, né? Verificado. A conta é verificada é um valor verdadeiro ou falso. Assim como esse tipo é um booleano, né? Que é um assunto que a gente já conversou aqui no canal num vídeo bem antigo. Vai lá dar uma conferida, num vídeo sobre lógica de programação. A gente não tem um tipo booleano aqui dentro do MySQL, mas a gente pode usar um número inteiro, um dígito inteiro para representar isso. 1 para verdadeiro, 0 para falso. O tipo que a gente vai usar se chama tiny int. É meio que um inteiro pequeno. E ele também precisa de um tamanho, que é 1. Eu só quero um dígito. E depois disso, vamos colocar nossa última coluna, que é a data cadastro, do tipo datetime. Datetime, que é o tipo data. Vamos dar Enter. Pronto, o MySQL criou a nossa primeira tabela. Para a gente ver se ele realmente criou, a gente pode voltar para o comando show tables. E está aqui, nossa tabela usuários foi criada com sucesso. Se você quiser confirmar se ele criou a tabela com todas as colunas e os tipos de colunas corretamente, você pode usar outro comando, que é o desc, de describe, e o nome da tabela. Pronto, está aqui todas as colunas e os tipos das colunas. Bem legal, né? Agora que a gente tem a nossa primeira tabela dentro do nosso primeiro banco de dados, a gente pode começar a gravar valores lá. Imagina que no Twitter, cada registro, né, de um novo usuário, quando uma pessoa vai lá e se cadastra, na verdade, ele vai escrever uma linha nova na nossa tabela usuários. E no MySQL a gente também tem um comando para gravar novas linhas, para inserir novas linhas. O comando é o insert into o nome da tabela, que é usuários. Então eu vou inserir dentro dos usuários, abre e fecha parênteses, values de valores, abre e fecha parênteses de novo, ponto e vírgula. Essa estrutura aqui está dizendo que, ok, eu vou gravar, vou inserir dados na tabela de usuários. Nesse primeiro parênteses, a gente diz quais são as colunas que a gente quer usar na hora da inserção. Mais para frente você vai entender melhor por que a gente precisa passar as colunas aqui.
Algumas colunas podem ser opcionais e outras obrigatórias, mas a gente não vai ver isso nesse vídeo. Por enquanto, vamos passar todas as colunas aqui, ou seja, nome, e-mail, vou colar ali de cima, senha, apelido, verificado e data cadastro. E aqui no Velos, a gente vai passar todos os valores correspondentes às colunas que a gente definiu anteriormente. Então, o nome que eu quero passar, precisa vir aqui, é um textinho, precisa ser uma string, precisa ter dentro de aspas simples. Então, o nome que eu vou colocar vai ser o meu, Claudson Oliveira, vírgula. Eu sou verificado? Não. Falso, 0. A data de cadastro. A data de cadastro a gente coloca como um texto aqui que ele já vai entender. 2019, vamos falar que é 2019, 0101. Ele precisa receber as datas nesse formato, eu não tenho certeza se ele recebe em outros, mas esse é o formato mais usado, que é ano, mês e dia. Vamos dar um Enter. Bom, aparentemente ele salvou na sua primeira linha na tabela dos usuários. E a gente pode repetir esse insert into, mudando os valores, obviamente, para popular a nossa tabela com linhas, com dados diferentes. Vamos ver agora, só como estudo e exemplos, coisas que podem dar errado enquanto a gente está inserindo dados na nossa tabela. Esse daqui é um dos exemplos que vai dar errado. Ele está dizendo que o número de colunas não casa com o número de valores que foi passado. Ou seja, se a gente vier aqui ver as colunas, contar, ó, nome, 1, 2, 3, 4. 4 colunas. E nos valores, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele não soube se resolver muito bem. Esse é um dos tipos de erro mais comum. Outro tipo de erro é esse aqui que eu colei no terminal. Se eu der Enter, ele vai dar um erro aqui dizendo que é incorreto o valor inteiro. O valor que a gente passou foi esse full aqui. E isso não é um número inteiro. Lembra que na hora de definir a nossa coluna verificado, a gente disse que ele era um tiny int, um inteiro pequeno? Então, esse full que eu estou passando aqui não é um inteiro. Então ele não consegue nem gravar a linha na tabela. Então hoje nós conversamos sobre o que são as tabelas no mundo dos bancos de dados, especificamente no MySQL, e como inserir linhas, como inserir dados nessas tabelas. Me segue lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é SProgramador, que eu vou soltar uma lista de exercícios para você praticar o que a gente está aprendendo aqui nessa série. No próximo vídeo, a gente vai focar nas buscas. A gente viu que nossos valores estão sendo salvos, mas como que a gente checa isso? Como que a gente busca agora esses dados? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então espero você lá.